Em 1480 a.C., Leônidas, o rei de Esparta, comanda seu pequeno batalhão de 300 soldados contra um exército de mais de 1 milhão da Batalha dos Templários. Vocês sabem que eu não me aguento. Eu sempre tenho que começar com alguma coisa grandiosa. Esse podcast, caso não tenha ficado extremamente claro com essa última citação, é sobre 300 de Esparta, que é um filme, caso você não saiba. E o meu grande ponto nesse episódio é que como fazer o básico às vezes é bom. Você simplesmente ser básico pode criar histórias gigantescas, como esse filme foi. Todo mundo já ouviu falar sobre os grandiosos 300 de Esparta. Muito é por esse filme, mas existem outras mídias que já trabalharam com isso. Eu sei que tem um quadrinho do Frank Miller, talvez tenha algum livro, eu juro que eu não pesquisei. Mas enfim, eu sou o Trovador e esse é o Cena a Cena, e hoje nós vamos conversar sobre 300 de Esparta. Bem, 300 de Esparta, se não ficou muito claro com a última frase, é sobre Leônidas. Leônidas é o rei de Esparta e ele vai comandar o seu pequeno batalhão de 300 homens contra o grande exército de Xerxes com mais de 1 milhão de guerreiros. Esse filme é daqueles razoavelmente antiguinhos, já faz mais de uma década que ele saiu, mas que todo mundo já ouviu falar. Ele é como um Senhor dos Anéis sem fantasia e um pouquinho mais famoso. Eu não gostaria de dizer sem fantasia, ele tem muita coisa que é mais para exemplificar relatos da época, mas não chega a ser fantasia, a alta fantasia, Senhor dos Anéis. Nossa, um elfo, sem essas coisas, é mais para pessoas deformadas e coisas a partir de mitologias. O filme é bastante formulaicro sobre ele se manter bastante nas fórmulas comuns de como se contar histórias. Ele começa com o Leônidas, quando ele era pequeno, explicando muito de uma coisa que é rebatida várias vezes durante o filme, sobre a formação do espartano desde criança até o adulto, de todas as fases de teste que ele precisa passar para poder se tornar um espartano. É aquele lance, não sei se alguém aí já ouviu falar, de as crianças espartanas, elas tinham de ser os melhores guerreiros possíveis. Então, já quando eles nasciam, eles eram avaliados. Se eles eram fracos ou tinham algum defeito, eles simplesmente eram jogados fora. E eles eram treinados a vida toda, e se eu não me engano, perto dos 12 anos, 8 anos. Nos 8 anos, eles eram obrigados a sair de casa para treinar em algum outro lugar. Depois, eles eram obrigados a sair desse lugar e caçar. Eu simplesmente não entendi muito bem essa parte, mas ele saiu desse lugar e desapareceu. Então ele tá andando numa montanha. Parando pra pensar, ele realmente não explica motivo nenhum de por que ele saiu daquele lugar. Mas ok, ele está em uma montanha e tem de sobreviver naquela montanha. Talvez isso seja um teste. Provavelmente ele explica que seja um teste. Então ele estava nessa montanha com a calça e uma lança. E ele se encontra com o lobo. E toda a significância do lobo nessa cena explica quase tudo do resto do filme. E também a parte dele gostar de brechinhas. Porque toda a estratégia do Leônidas para ganhar do grande exército de Xerxes é se enfiar em uma brecha. E esse é o grande primeiro desafio do filme. Isso tem um narrador contando, que esse narrador tem uma importância gigantesca pro resto do filme e que eu não tenho certeza da continuação dele. Ele tem um narrador contando sobre o bravo Leônidas e como ele lutou contra o lobo na montanha, que ele, quando percebeu que o lobo estava lá, foi caminhando para a brechinha, e quando o lobo atacou, ele ficou preso, e depois ele matou o lobo como um verdadeiro espartano. E depois disso tem uma coisa que é muito interessante, que o filme ele começa pelo final. Isso não é uma coisa
tão revolucionário assim, tem muitos filmes que fazem isso, mas ele começa pelo final porque ele mostra uma cena que depois que você vê o filme inteiro você consegue compreender que aquela cena é realmente depois de todos os acontecimentos do filme, porque ele dá até a informação visual disso, que é com o carinha que tem o olho cortado, que durante o filme ele não tem o olho cortado, no meio pro final do filme ele tem o olho cortado, aí no final ele tá com o olho cortado ainda. Isso que acontece com olhos cortados, eles continuam cortados. Aí quando ele aparece com o olho cortado no início, você meio que liga, olha, nossa, isso era no final, sendo no início. Então meio que o filme já dá o spoiler total dele mesmo, que é acontecer alguma coisa e tem um exército. Mas não chega a ser um spoiler gigantesco, porque é como se eles estivessem se preparando para a batalha que ele vai ter posteriormente durante o filme, só que você descobre que são 2 batalhas. Então, é razoavelmente muito bem feita essa cena. Parabéns para alguém. Quando eu disse que ele era extremamente formulaico, é porque ele é muito formulaico. Ele tem como que literalmente pessoas que ditam em que fase da jornada do herói o Leônidas está. Tem aquele momento em que chegam os mensageiros do rei de Xerxes. Ali é o gigantesco e clássico chamado Aventura, que ele vai ter seu chamado Aventura, ele dá uma pisadona no cara, tem a cena clássica absoluta do This is Sparta, e depois ele vai ter o resto da jornada do herói. Ele escala o monte alguma coisa, que eu não tenho certeza se ele especifica qual monte é. Ele sobe o monte, tem a recusa do chamado, que é sobre você não pode entrar em guerra durante a Carneia, não sei o que. Aí depois ele tem o enfrentamento do linear, não sei o que. E tem pessoas que literalmente fazem isso por ele. Tem aquele outro carinha e a mulher dele. Nesse estágio representam literalmente os mentores, que a mulher dá todo o apoio emocional que ele precisa para enfrentar o exército, enquanto aquele outro cara, que se não me engano é rei, dá o esforço físico que ele precisa, que seria mais guerreiros, só 300 contra 1 milhão. A conta é muito pouco. Então a mulher nessa parte de ser a mentora emocional, espiritual, depende de como você quiser entender, e tem o pessoal lá que dá os guerreirinhos, aí ele está pronto para entrar e enfrentar o seu primeiro limiar, que vai ser algumas batalhas muito bem feitas. Se tem uma coisa que esse filme não economiza é em cachê para pessoas que sabem lutar, porque ele não usa o recurso mais comum quando você está trabalhando em uma guerra. Por exemplo, eu vi isso muito no Vikings, foi até quando eu me liguei nisso. Um recurso muito bom quando você vai filmar uma guerra é dar closes muito fechados, porque assim você não precisa ter muita gente em cena, logo você não gasta tanto para fazer. Closes muito fechados em um personagem, por exemplo, você tem 15 pessoas lutando ali perto dele e ele fazendo alguns movimentos, derruba 1, 2, 3, corta outra cena desse jeito. Você não precisa fazer algo muito grandioso, por exemplo, com um corte muito longe, mostrando várias batalhas em conjunto. Isso já seria algumas vezes mais caro, não que eu entenda de cinema. Mas uma coisa boa do 300 de Esparta é que ele tem os dois. Ele tem lutas muito fechadas quando elas precisam ser muito fechadas e lutas abertas quando elas precisam ser abertas. Por exemplo, no primeiro enfrentamento que os 300 têm contra a primeira leva de guerreiros, ele começa muito fechado, porque eles estão presos entre a muralha de escudos e os guerreiros de Xerxes. Então aquilo é fechado. A lógica de pensamento e de emoção das pessoas naquele momento é fechado. Elas estão sendo empurradas por trás pela fileira de escudos que fica atrás deles e pela frente pelos guerreiros querendo arrancar a cabeça deles. Então as cenas são bem fechadas e centradas nos personagens enquanto eles lutam. Não sei se eles cantam, eu ia dizer que eles cantam. Aí depois você tem as cenas mais abertas, que são para mostrar que o enfrentamento tá caminhando para um lado bom.
quando eles começam a quebrar a parede de escudos do outro lado, ou quando eles jogam eles do penhasco, ele fica mais aberto, porque é uma batalha que eles estão se sentindo mais livres, se assim dá pra dizer. Da parte mítica que eu tinha comentado uns minutos atrás, aqui tem vários bons exemplos de por que eu usei isso, que é sobre muito do pensamento pensamento e a passagem desse pensamento para frente. Porque como eu digo que na batalha tinha um lutador feroz que lutava muito bem e que matou vários de espartanos, eu digo, e para essa história ser mais emocionante e parecer mais incrível para as pessoas que vão ouvi-la, simples. Eu digo que no meio da batalha apareceu um demônio gigantesco, grande, deformado, que lutava com um machado gigantesco na mão, tinha dentes totalmente errados, uma cabeça grandona, um pescoção, que é o que aparece na realidade na segunda horda de guerreiros. Aparece essa criatura toda bugada, que é muito sobre como histórias são passadas, porque eu desconfio muito que uma pessoa desse jeito possa existir, não julgando caso ela exista. E no mítico também entra muito os anciões, aqueles anciões que eu falei que são a recusa do chamado, que foram comprados pelo rei de Xerxes para dizer que não era para ele atacar. Os anciões são, sim, a figura mais mítica que chega a aparecer. Tem os imortais, se não me engano são chineses? Não lembro agora, ele diz que é só da Ásia. Ele diz que é só da Ásia. Tem os imortais, mas eles não chegam a ser literalmente figuras míticas. E tem aqueles carinha que jogam as bombinhas que ele diz ser magia. Mas a figura mais mítica em si são aqueles velho tudo bugado que fica lá em cima daquele penhasco. Que são os grandes conselheiros que ficam lá falando com os deuses e pra lá. Vocês devem saber disso. Se tem uma coisa que esse filme faz muito bem é tratar os arcos de personagem. Ele tem vários núcleos de personagem que ele apresenta durante o filme e trabalha eles de um jeito básico, mas muito bem. Você tem o Leônidas, tem o general do exército, general, capitão? Vou chamar de capitão. Você tem o capitão do exército, você tem o carinha deformado, não o no meio da guerra, aquele deformado do escudo que queria lutar no exército do Leônidas. A mulher dele, o rei de Xerxes não chega a ter, mas ele apresenta um pouquinho. E cada um deles vai ter um certo desenvolvimento durante o filme. O Leônidas é um caso à parte que eu comento daqui a pouco. Mas sem dúvida a pessoa com o maior arco de personagem do filme é aquela criatura estranha. Eu não sei se ele tem nome, se tiver eu juro que eu não lembro. Mas é aquele serzinho estranho que queria lutar no exército dele. Eu vou só chamar ele de estranho. Não me batam, militantes, por favor. Ele é um pouquinho estranho mesmo. O estranho é um ser que foi treinado pelo pai, mas que morreu. O pai dele e a mãe dele morreram e o sonho dele é lutar em um exército. Só que por conta dos problemas físicos dele, ele não tem a capacidade para lutar. E se ele lutasse, ele enfraqueceria toda a formação e poderia até levar à derrota. Por isso Leônidas não aceita ele no batalhão dos 300. E é nesse instante, quando o sonho dele é quebrado e as palavras que o pai dele disse que ele sim poderia, mesmo com os problemas, lutar em um exército, quando isso é quebrado, que ele entra em negação. E quando ele entra em negação, ele procura pelo lado sombrio da força e lá ele encontra o que... Não vou dizer o que ele desejava, basicamente é o que ele desejava. Ele pede tanto o conforto daquelas mulheres que estavam na sala do rei de Xerxes, quanto ele também pede um uniforme para dizer um caminho que ele poderia entrar para atacar por trás os 300.
Então esse é o arco do Carinha Estranho. É sobre ele entender que por conta dos problemas que ele tem, ele não consegue ter o que ele deseja. Então ele vai pro lado negro da força e consegue razoavelmente contornar isso, mas para fazer isso ele tem que entregar o rei Leônidas e praticamente quase afundar toda a Grécia, porque se Esparta perdesse, a Grécia ia afundar ali. Tem mais 2 arcos que eu vou comentar nessa primeira parte, que é o arco do pai, que é o general lá do exército, o comandante general. Comandante. Vou chamar de comandante. Definitivamente só comandante ou vou chamar de pai também. O comandante do exército tem um filho que ele leva para a batalha. E todo o arco é sobre o medo de estar levando o seu... Não o medo, mas... Ele tá levando o próprio filho para uma batalha que provavelmente é suicídio. E tem todo aquele arco, não vou dizer clichê, mas aquele arco básico de pai e filho, do filho querendo se mostrar e agradar ao pai, enquanto o pai não demonstra que ele sente orgulho do filho e somente começa a se orgulhar dele depois que não tem como ele se orgulha dele, porque ele morre. É isso que acontece com o filho dele, ele morre. Que assim ele vai dar um motivo mais emocional para aquela pessoa tá no meio daquela muvucazinha de 300 contra 1 milhão. Nossa, meu filho perdeu a vida nessa batalha, agora eu enchi meu coração de raiva e vou descer o cacete em todo mundo. E o último arco que eu quero comentar é o arco da mulher do Leônidas, que eu sinceramente não lembro o nome, então eu vou chamar Mulher do Leônidas. A Mulher do Leônidas serve para muitas coisas dentro do filme. Ela incentiva o Leônidas naquela primeira vez que ela aparece, dando o apoio emocional que ele precisa para enfrentar o exército de Xerxes. Que belo apoio emocional, aliás. E depois trata de conseguir reforço. Ela tá querendo arrumar mais gente para lutar na muvuquinha do Leônidas, porque o Leônidas provavelmente vai morrer, então ela precisa segurar o exército de Xerxes. Então ela vai conversar no Senado com um monte de velhos para conseguir um exército. E o arco dela é basicamente sacrifícios para conseguir o que eu quero. Eba! Eu só tô comentando isso aqui, na verdade, porque é um ponto bastante importante no filme, que, desculpa, mas eu não tenho certeza se isso é importante na continuação, porque eu não assisti e também não pesquisei nada sobre. Assim como era esperado, 300 não ganham de 1 milhão, mas eles conseguem fazer um grande estrago. Assim como é muito difícil de uma criança com a lança ganhar de um lobo, é sobre os mais fracos lutarem contra os mais fortes. O que é muito clichê, mas isso fica para a próxima parte desse podcast. Enfim, Leônidas morre. Só que com a morte de Leônidas, todo o mundo renasce para uma nova era. O mundo era sobre Xerxes ser um gigantesco exército que, por conta da não unificação da mente das pessoas, por conta das pessoas, principalmente do Senado e daquele monte de velho desgraçado, não quererem ajudar e os outros países, as outras partes da Grécia não estarem afinco para lutar contra Xerxes, que Xerxes ganharia, mas após a gloriosa morte de Leônidas, as pessoas percebem e a Grécia inteira vai para atacar. Então seriam 30 mil contra... Ele diz 3 vezes... contra uns 100 mil. Eu percebi que ficou um pouco complicado isso, então é basicamente que depois da morte do Leônidas, o mundo percebeu que era preciso lutar contra Xerxes. Então eles se juntam e lutam. Parabéns, você entendeu exatamente o que 300 de Esparta quer dizer. Falando nisso, aquela última cena da redenção do Leônidas é simplesmente incrível. Ela tem todo um ar lírico que é muito bom nesse momento, sobre o capacete tapa minha visão,
então eu preciso ser muito preciso. Então ele tira o capacete. O meu escudo é muito pesado, eu preciso ser preciso. Então ele solta o escudo, aí depois ele solta a lança, aí depois não sei o que, e não sei o que. E toda a complexidade da ponta das flechas, que eu sinceramente não entendi a escolha, mas passa só a complexidade das flechas, da ponta das flechas terem um padrão bonitinho, passa um gosto pra cena, ela fica muito mais... fica mais interessante de ver e passa uma autoridade bem grande pros atiradores. Falando em autoridade, a autoridade do... não a autoridade em si, mas a relação de poder que o Xerxes, o rei de Xerxes, gera. Disse todas as vezes Xerxes, mas ele chama algumas vezes de persas também. O rei da Pérsia, toda a questão de poder que ele passa. Tem um vídeo no canal sobre isso, de Attack on Titan em relações de poder. Sobre ele estar num posto muito alto, sempre estar vestindo coisas de ouro, ter ouro até no rosto assim. Aquele palanque, eu acho que é de ouro, ele literalmente pisa em pessoas para andar por aí. Esses são alguns comentários sobre o filme em si. Então agora eu vou começar a falar sobre o que o título diz, Sol Básico, e como Sol Básico é muito bom. Alguém disse uma vez que uma boa trama tem de ser rápido e fácil de explicar. Então, como se explica a trama de 300 de Esparta? São 300 homens que vão lutar contra 1 milhão para defender seu país. Acabou. Ele ser extremamente fácil de explicar dá uma dinamicidade muito boa pro filme, porque todo o primeiro ato dele é questão de 15 minutos. 15 talvez seja pouco. Questão de 20, 30 minutos ele acabou o primeiro ato. O filme tem 1h50 e o segundo ato, que é a parte que todo mundo quer ver, que é porrada, sangue, tapa na cara, que é a parte mais legal, ele faz isso de um jeito dinâmico e conectado com o resto. Por isso o primeiro ato desse filme ser muito ágil é muito bom. E, aliás, por ele ser muito ágil, ele também é muito... Não por ele ser ágil e ser eficiente, mas ele ser ágil e eficiente é muito bom pro filme. Porque vamos lá, aquela primeira cena do Leônidas com o lobo, aquilo diz o que é o filme. É sobre os fracos lutando contra os fortes. É sobre rebelião dos muitos, dos poucos contra os muitos. Aí depois você tem a personalidade do Leônidas. E depois, na realidade, depois você tem sobre a filosofia de ser um espartano, da filosofia desde crescer desde pequeno é bom, desde pequeno entender a filosofia de lutar pelo seu país, morrer com glória, e essa parte da filosofia espartana. Aí depois disso ele apresenta a personalidade do Leônidas, de ser um espartano, com o Thesis Sparta é o cúmulo do cúmulo de entender o que a personalidade espartana quer dizer. Então ele, basicamente nesse ponto, ele introduz e apresenta. Ele apresenta e exemplifica. Às vezes não é tão bom assim. É que enquanto ele apresenta, ele exemplifica ao mesmo tempo. Com a parte do treinamento do Leônidas, e depois ele dá o exemplo máximo, que é isso é Esparta, e o chutezão pra cair o mensageiro dentro daquela vala. Falando em Leônidas, o Leônidas não tem arco de personagem, porque ele é um personagem que não muda. Isso pode ser ruim para muitas histórias, que é um conceito extremamente básico, seu personagem tem de mudar em alguma coisa. Só que o Leônidas não. Com o Leônidas é diferente, porque ele é um personagem que não muda, mas muda o mundo ao seu redor. Com sua morte, ele muda. Com o clímax, ele traz a mudança irreversível de comover toda a Grécia, e durante todo o filme ele tem as pequenas mudanças, como
a mudança de comportamento do serzinho estranho, ele traz mudança na mente da mulher, ele traz mudança na mente dos guerreirinhos, esse tipo de coisa. Que isso no filme, como eu literalmente acabei de dizer, é bom, porque ele é um espartano, ele é forte em suas origens e morre, ele nasce e morre como um espartano em toda a sua glória. E é o filme se respeitando, ele apresentou uma regra e tá se cumprindo até o final. De novo, no ponto de você conseguir explicar muito fácil sobre o que é o filme também se explica muito fácil para você, porque depois de ele apresentar a filosofia espartana e depois de apresentar que o rei de Xerxes quer começar uma guerra, o Leônidas literalmente já vai pro jardim com 300 e diz: eu vou passear ali, talvez eu comece uma guerra. Pronto, acabou. Você entendeu exatamente o que o filme quer fazer. É uma guerra de 300 contra muitos. E depois da cena do lobo, depois da filosofia de Esparta, depois das relações de Leônidas com os guerreiros, com a mulher e tal, você entendeu o filme. Agora é só você ver o desenvolvimento e como ele acaba. E toda essa dinamicidade é muito boa. Porque mesmo esse filme sendo um filme de mais de uma década, ele continua muito relevante até hoje. Por fazer as coisas rápido e fazendo rápido e muito bem. Eu poderia passar muito tempo aqui dando exemplos de como esse filme, na sua basicidade, consegue fazer coisas que filmes e histórias que tentam ser muito complexas não conseguem. Por exemplo, ele não tenta ser genial na relação do comandante com o filho dele. É uma relação básica. O filho quer impressionar o pai e quando ele consegue isso, ele morre, o que faz com que o pai mude de perspectiva. Agora ele estava ali apenas lutando pela glória, mas agora ele tem um motivo muito maior. Agora ele quer vingança contra aquele exército. Aí depois você tem o carinha que faz um acordo com a mulher do Leônidas. Ele faz uma coisa muito importante com ela e depois não cumpre o que ele fez, porque ele também foi subornado por Xerxes. De novo, é um arco simples, é um arco que, dependendo da ótica que você olhar, pode ser clichê, só que a mim não incomoda no filme. Porque ser básico nesse filme é muito bom. Porque existem algumas histórias meio que necessitam de serem mais complexas. Algumas histórias pedem por coisas que vão mais fundo em personagem. Algumas histórias pedem que você aprofunde mais em pontos. Por exemplo, como que existem aquelas criaturas todas bugadas? Por exemplo, tem um cara que tem umas facas na mão. Como que você explica isso aí? Algumas histórias meio que necessitam disso para tramandar. Aqui não. O básico é tipo você entender que aquilo existe, sua suspensão de descrença faz o resto do trabalho. Então, por fim, 300 de Esparta é um filme com uma trama simples, com personagens simples, com arcos simples, com um final simples, com talvez eu não assisti, uma continuação simples de ser explicado e que teve um episódio de podcast muito simples. Eu pensei nesse episódio em, 2 dias. De novo, coisas que nesse caso somente enriquecem o filme, porque tudo isso nesse filme faz bem. Além de chamar muito mais atenção, meu pai não queria ver um filme extremamente complexo, com relações muito profundas, de minha nossa, meu pai me odeia porque eu sou um adolescente e agora eu estou me questionando sobre se eu deveria ou não deveria entrar no robô porque sendo adolescente isso vai depender minha independência. Não, isso não é para todo mundo e isso ser básico chama muito mais atenção. E faz com que o filme chegue a um público maior, que é uma coisa que com certeza contribuiu muito para o filme chegar onde ele chegou.
veredito final. Eu juro que essa é a última vez que eu falo isso. Filme simples, com tudo simples, só que isso pra ele é bom. Então, obrigado por assistir. Dependendo da plataforma digital em que você esteja... Eu disse assistir. Dependendo da plataforma digital em que você esteja ouvindo, você pode nos seguir, você pode também curtir esse podcast, você pode nos mandar uma mensagem de áudio ou comentar aqui embaixo nos comentários. Depende muito de onde você está ouvindo. Eu adoraria saber se você acha que eu estou errado e se você acha, me mostre seus pontos. Eu adoraria fazer um episódio sobre... analisando pontos de vista diferentes do meu. Isso seria uma coisa muito interessante. Se você não sabe, os episódios no YouTube demoram um pouquinho mais para sair. É mais ou menos um mês de atraso. Então eles saem primeiro nas outras plataformas digitais, Spotify, Anchor, essas outras. Eles saem primeiro nelas e depois, mais ou menos um mês, que ele vai sair no YouTube. Isso é porque tem alguns podcasts já adiantados, então se você quiser ouvir o podcast primeiro, vai nas outras plataformas digitais. Eu acho que é isso, amigos. Obrigado por ouvir. Eu sou o Trovador. E até mais.